Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa barra tapete, como quiserem. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, caiu aqui de paraquedas, é a primeira aula que está assistindo, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante, fio 6 e usei a agulha de número 4. Ele ficou pesando 430 gramas. Na largura, ele ficou com 46 centímetros e no comprimento de picô maior ali ao outro picô, ele ficou com 95 centímetros. Eu vou mostrar para vocês nesta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. É bem fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. São só repetições. Tenho certeza que todos vocês vão conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. Eu gostei bastante do resultado, espero que gostem. Para a última carreira, eu fiz aqui nas laterais uma carreira de pontos baixos e nas pontas eu fiz estes 3 picôs, 2 picôs menores e este maior no meio. No vídeo eu explico tudo direitinho, ensino tudo direitinho para vocês. Gostei muito do resultado. Deixem aqui nos comentários o que acharam do resultado desta última carreira. Sempre lembrando, eu gosto de sempre falar aqui no vídeo, que essa nossa última carreira é uma ideia, é uma sugestão. Não é obrigado vocês seguirem esta última carreira. Façam conforme quiserem. Vocês são inteligentes. Usem a criatividade de vocês. Não se apeguem a esta última carreira. Aqui é apenas uma ideia. Mas esta é a nossa aula de hoje. Espero que gostem o quanto eu gostei. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigada a todos. Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 4. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 69 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos fazer um total de 69 correntes. Feita as 69 correntes, vamos marcar aqui a última corrente que fizemos e vamos fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isso, vamos voltar lá naquela onde nós marcamos e aqui nós vamos fazer o nosso segundo ponto alto. Por que segundo ponto alto? Porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no nosso barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante novamente, tirar as últimas 2 argolas. Este é o nosso ponto alto. Agora, vamos fazer até o final dessa nossa corrente, esta carreira de pontos altos. Encerrei aqui a minha primeira carreira, minha carreira de pontos altos, minha carreira base. Nós ficamos aqui num total de 70 pontos altos, porque nós fizemos 69 correntes, e a corrente que fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, nós ficamos num total de 70 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. E a nossa próxima carreira já será a primeira carreira do nosso gráfico. Eu vou subir aqui com 2 correntes, 1, 2. Vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e aqui eu vou copiar mais 9 pontos altos. Nós vamos ficar num total de 10 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Então, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 e 10 pontos altos. Então, ficamos aqui no total de 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, vamos fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pular 5 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Agora, vamos repetir os 10 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos altos. Então, fizemos aqui mais 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos repetir as 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito isso, vamos contar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Então, essa será a sequência dessa nossa carreira. Nós vamos fazer 10 pontos altos, 6 correntes, pular 5 pontos altos da carreira anterior. 10 pontos altos, 6 correntes, pular 5 pontos altos da carreira anterior. Vamos fazer assim até o final dessa nossa carreira. Eu vou adiantar e já trago para mostrar para vocês. Encerramos aqui a nossa carreira. 10 pontos altos, 6 correntes, pulando 5 pontos altos da carreira anterior. 10 pontos altos, 6 correntes, pulando 5 pontos altos da carreira anterior. Fizemos assim até o final. Aqui também nós vamos encerrar com 10 pontos altos. Nós iniciamos com os 10 pontos altos e vamos encerrar com os 10 pontos altos. Nós ficamos aqui com 5 grupos de pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 4 argolas. 1, 2, 3, 4. O que nós fizemos sobre estes 10 pontos altos, nós vamos fazer sobre todos, nós só vamos copiar. Então, vamos para a nossa próxima carreira. Eu vou fazer aqui 2 correntes, 1, 2, como eu falei, eu vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Então, 4 pontos altos, vamos fazer 2 correntes. Pular 2 pontos altos da carreira anterior e copiar os últimos 4 pontos altos. Então, 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Aqui nas correntes, vamos continuar fazendo 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos copiar o próximo ponto alto. Então, a sequência dessa nossa carreira vai ficar desta forma. O mesmo que nós fizemos em cima destes 10 pontos altos, vamos fazer em cima dos outros. Então, vamos copiar aqui 4 pontos altos, 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, copiar os 4 últimos pontos altos. Vamos fazer as 6 correntes, continuar fazendo as 6 correntes. Então, o que nós fizemos aqui, vamos fazer nos outros grupos de pontos altos. Vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, encerrei aqui mais uma carreira. Então, eu subi aqui com as 2 correntes, copiei mais 3 pontos altos, ficamos com 4 pontos altos. Fiz 2 correntes, pulei 2 pontos altos da carreira anterior, copiei os 4 últimos pontos altos. Aqui nas correntes, continuei fazendo 6 correntes. O mesmo que eu fiz neste quadrado, eu fiz nos outros 4, que são no total de 5 quadrados. Então, o mesmo que eu fizer em um, eu vou fazer em todos. Então, copiei os 4 primeiros pontos altos, abri um quadrado no meio, fiz 2 correntes, pulei 2 pontos altos da carreira anterior e copiei os 4 últimos pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou fazer aqui 2 correntes, virar o nosso trabalho e vou copiar aqui mais um ponto alto. Então, nós vamos ficar aqui com 2 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, eu vou fazer aqui 2 correntes. 1,
duas. Feito isto, vou pular estes 2 pontos altos, e aqui no meio da corrente, são 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. Então, 1, 2. Vou fazer aqui 2 correntes, pular os 2 primeiros pontos altos deste lado e copiar os 2 últimos pontos altos. 1, 2. E nas correntes, continuar fazendo 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Copiar aqui o nosso primeiro ponto alto. Então, esta carreira vai ficar desta forma. Subi aqui com 2 correntes, copiei o primeiro ponto alto. Então, ficamos aqui com 2 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Fiz 2 correntes, pulei os 2 pontos altos da carreira anterior. Na corrente, eram 2 correntes, eu fiz 2 pontos altos. Fiz 2 correntes, pulei os 2 primeiros pontos altos e copiei os 2 últimos pontos altos. Então, o padrão desta carreira será este. E aqui nas correntes, fiz 6 correntes. Eu vou encerrar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, encerrei esta carreira. Subi aqui com as 2 correntes, copiei o próximo ponto alto. Então, ficamos aqui no início com 2 pontos altos. 2 correntes, pulei os 2 pontos altos. Na corrente, são 2 correntes, 2 pontos altos. 2 correntes, pulei 2 pontos altos da carreira anterior, copiei os 2 últimos pontos altos. E aqui na corrente, continuei fazendo as 6 correntes. Então, o mesmo que eu fiz aqui, eu fiz nos outros grupos de pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Eu vou fazer aqui as 2 correntes, virar o meu trabalho, copiar este ponto alto. Então, ficamos aqui com 2 pontos altos. Nessa carreira, eu vou voltar a fazer estes 2 pontos altos, que aqui eu coloquei as correntes. Então, eu vou voltar a fazer, são 2 correntes, eu vou repetir. Vou copiar novamente, vou fazer novamente os 2 pontos altos, que na carreira anterior nós substituímos por correntes. Então, aqui nós voltamos a ter os 4 pontos altos, são estes 4 pontos altos. Vou abrir o quadrado aqui em cima dos pontos altos. Então, são 2 pontos altos, eu vou fazer as 2 correntes. Vou pular os pontos altos, e aqui no próximo quadrado eu vou acrescentar os 2 pontos altos que nós eliminamos na carreira anterior. Então, 1, 2... E vou copiar os 2 pontos altos da carreira anterior, 1 e 2. Então, observem que esta nossa carreira é esta segunda carreira nossa aqui. Então, fizemos 4 pontos altos, abrimos aqui no meio o quadrado, 2 correntes, pulamos os 2 pontos altos. Aí, aqui no quadrado, são 2 correntes, acrescentamos os 2 pontos altos, que são estes pontos altos, e copiamos os pontos altos da carreira anterior. Agora, aqui na corrente, nós vamos fazer uma pequena mudança. Então, eu vou fazer, ao invés de 6 correntes, eu vou fazer apenas 3. 1, 2, 3 correntes. Feito isto, eu vou abraçar, vou colocar assim, vou abraçar. Vou abraçar as correntes das carreiras anteriores. Então, vou puxar aqui e vou fazer um ponto baixo. Então, aqui no meio vai ficar desta forma. Eu vou repetir aqui as 3 correntes, 1, 2, 3, e vou copiar o próximo ponto alto. Então, nesta carreira, nós vamos fazer desta forma nas correntes. Eu vou repetir mais uma vez, para não restar dúvidas. Então, eu vou copiar aqui os 2 pontos altos do outro quadrado, do outro grupo de pontos altos, na corrente, vou acrescentar os 2 pontos altos, que nós havíamos eliminado. Então, 1, 2, voltamos a ficar com 4 pontos altos. Então, esses 4 pontos altos. Aqui nos 2 pontos altos, vou abrir o quadrado novamente. Então, vou fazer 2 correntes e pular os 2 pontos altos. No quadrado, no próximo quadrado, são 2 correntes, vou colocar aqui os 2 pontos altos. E vou copiar os 2 pontos altos da carreira anterior. 1, 2. Então, voltamos a ter os 4 pontos altos. Chegamos nas 6 correntes. Eu vou fazer 3, 1, 2, 3. Vou aqui abraçar as correntes das carreiras anteriores. Então, aqui 3 carreiras. 1, 2, 3. Vou abraçar aqui as 3 carreiras e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3, e vou copiar o próximo ponto alto. Então, o padrão dessa nossa carreira vai ficar desta forma. Eu vou encerrar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerramos mais esta carreira. Então, eu subi aqui com as 2 correntes,
copiei o ponto alto da carreira anterior. Na corrente, nas duas correntes, eu fiz os 2 pontos altos. Então, voltamos a fazer os 4 pontos altos desta carreira. Aqui no meio, eu abri novamente o quadrado. Então, eu fiz 2 correntes, pulei os 2 pontos altos. Nas correntes, são 2 correntes, acrescentei os 2 pontos altos e copiei os 2 pontos altos da carreira anterior. 4 pontos altos, são estes pontos altos. Aqui nas correntes, nós fizemos 3 correntes. Fizemos um ponto baixo, juntando, unindo, abraçando as correntes, as argolas das carreiras anteriores. Então, das 3 carreiras, eu fiz esta argola de um ponto baixo. 3 correntes e fiz assim até o final desta nossa carreira. Então, ficou desta forma. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Nossa próxima carreira será esta carreira de pontos altos. Nós vamos fechar tudo com pontos altos. Então, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir com as 2 correntes, virar o meu trabalho, copiar os 4 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos, porém, vamos ficar com 4 porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou fechar este quadrado, então, são 2 correntes, vou colocar aqui os 2 pontos altos. 1, 2. Copiar os 4 últimos pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, voltamos a ficar aqui com os 10 pontos altos. Estes 10 pontos altos aqui do início. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Esta carreira é esta carreira aqui de 10 pontos altos. Vou fazer aqui as 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pular aqui o nosso laço, vamos colocar assim este laço e vou copiar o próximo ponto alto. Então, agora nós a nossa carreira vai ficar dessa forma, os 10 pontos altos, porque nós copiamos os pontos altos da carreira anterior. No quadrado, são 2 correntes, colocamos 2 pontos altos. Copiamos aqui os 4 últimos pontos altos. E aqui nas correntes, voltamos a fazer 6 correntes. Então, eu vou fazer assim até o final desta carreira e já trago para mostrar para vocês. Mais uma carreira finalizada. Então, aqui eu fechei tudo com pontos altos. Esta carreira, essa nossa carreira aqui, a nossa primeira carreira do nosso gráfico, porque a carreira de pontos altos é uma carreira base. Então, aqui iniciou a primeira carreira do nosso gráfico. Então, nós vamos repetir aqui novamente. Vamos copiar os 4 pontos altos da carreira anterior nas correntes, são 2 correntes, vou acrescentar 2 pontos altos. E copiar os 4 últimos pontos altos. Aqui, nós fizemos 6 correntes. Aqui, nós vamos voltar a fazer as 6 correntes. 10 pontos altos, 6 correntes. Fizemos assim até o final dessa nossa carreira. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Agora, nós só vamos repetindo carreira a carreira. Então, esta carreira que fizemos, esta primeira carreira. Agora, a próxima carreira, nós vamos fazer esta segunda, terceira e a quarta carreira. Na quarta carreira, nós vamos dar o laço aqui. Nós vamos abraçar as correntes das carreiras anteriores. Aí, vamos fazer a nossa quinta carreira, 1, 2, 3, 4, 5. A nossa quinta carreira, nós vamos repetir a primeira carreira. Nós vamos fechar tudo com pontos altos e voltar a fazer as 6 correntes. Então, o nosso gráfico é esse, nós vamos repetindo gráfico a gráfico. É bem fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Se restou alguma dúvida, volta o vídeo um pouquinho e assistam novamente que vocês vão sanar todas as dúvidas de vocês. Não tem erro. Então, eu vou continuar fazendo, continuar copiando carreira a carreira até o comprimento desejado. Quando estiver no comprimento desejado, eu volto para nós fazermos a nossa última carreira por toda a volta. Então, como prometido, eu já adiantei aqui o caminho de mesa, barra tapete, como quiserem, e trouxe para nós fazermos a nossa última carreira por toda a volta. Eu só fui copiando carreira a carreira. No vídeo, nós fizemos até esta carreira de 10 pontos altos e as 6 correntes. Depois, eu só fui repetindo. Então, aí, eu fiz a segunda carreira, a terceira, a quarta, aí, repeti novamente a quinta carreira, que são as carreiras de pontos altos e as 6 correntes no meio.
Então, eu fiz assim, fui repetindo o gráfico até o comprimento desejado. Vocês vão fazer da mesma forma. Chegamos aqui na nossa última carreira. A nossa penúltima carreira, nós vamos fazer os 10 pontos altos. E aqui no meio, ao invés de nós fazermos 6 correntes, como nós fizemos lá na nossa segunda carreira, aqui nós vamos fazer apenas 5, porque nós não pulamos 5 pontos altos da carreira anterior, lá no início. Então, aqui nós vamos fazer apenas 5 correntes, para substituir os pontos altos que nós havíamos eliminado lá na segunda carreira, ou na primeira carreira, após a nossa carreira base. Então, aqui, a nossa penúltima carreira vai ficar 10 pontos altos, ao invés de 6 correntes, nós vamos colocar apenas 5. Feito isso, vamos fazer a nossa última carreira, que é a nossa carreira de pontos altos. Nós iniciamos com uma carreira de pontos altos e vamos encerrar com uma carreira de pontos altos. Aqui, eu troquei a agulha, como eu sempre gosto de falar para vocês, como eu sempre faço, eu troquei. Então, aqui eu trabalhei com a agulha de número 3,5. O nosso trabalho todo eu fiz com a agulha de número 4. Aqui eu fiz a última carreira com a agulha de número 3,5, para ficar bem fechadinho, não ficar folgado. E aqui nas 5 correntes, são 5 correntes, eu vou colocar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, assim nós encerramos a última carreira, a nossa carreira base, nossa carreira de pontos altos. Agora, vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta. Então, eu fiz aqui o meu último ponto alto. Agora, nas laterais, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Então, em cada espaço, eu vou colocar 2 pontos baixos. Então, 1, 2. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo, mais 2 pontos baixos. 1, 2. Lembrando que esta nossa última carreira, nós voltamos a usar a agulha de número 4. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo espaço, 2 pontos baixos. 1, no mesmo espaço, 2 pontos baixos. Então, nas laterais, nós vamos fazer esta carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. Eu vou adiantar esta carreira e quando chegar aqui em cima dos pontos altos, eu volto, porque a nossa última carreira em cima dos pontos altos será diferente. Então, eu vou adiantar e já trago para mostrar para vocês. Então, eu fiz aqui a minha última carreira nas laterais, em cada espaço, 2 pontos baixos. Agora, vamos fazer a nossa última carreira aqui em cima dos pontos altos. Então, eu vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isso, vou voltar lá naquela primeira que nós fizemos, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou aqui no mesmo espaço, e vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz aqui um picô de 3 correntes. Vou fazer aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Feito isso, eu vou voltar lá na primeira corrente, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. No mesmo espaço, vou fazer mais um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui um picô de 5 correntes. Agora, vamos fazer mais um de 3 correntes. Então, 1, 2, 3 correntes. Feito isso, vou voltar na primeira corrente e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Feito o nosso ponto baixíssimo, vamos voltar no mesmo espaço e fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 3 picôs. 2 com 3 correntes e o do meio com 5 correntes. Feito isto, eu fiz aqui o meu último ponto baixíssimo. Vou pular um ponto alto, no próximo ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu fiz aqui 5 pontos baixíssimos. Em cada ponto alto da carreira anterior, eu fiz um ponto baixíssimo. Vou repetir novamente os 3 picôs. Então, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou voltar aqui na primeira, vou fazer um ponto baixíssimo. Feito isso, vou aqui no mesmo espaço e vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz um picô de 3 correntes. Vou fazer agora com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou voltar aqui na primeira corrente e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui o picô de 5 correntes. No mesmo espaço, vou fazer um ponto baixíssimo.
Agora, vou fazer o ponto, agora vou fazer novamente o picô de 3 correntes. 1, 2, 3. Vou voltar aqui na primeira corrente e vou fazer um ponto baixíssimo. No mesmo espaço, um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui novamente 3 picôs. 2 com 3 correntes e 1 com 5 correntes. Fiz aqui, ó, fiz neste ponto alto os 3 pontos baixíssimos. Vou pular este ponto alto, no próximo ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz um, vou fazer 2, 3, 4, 5. Então, essa nossa carreira vai ficar desta forma. Eu vou fazer 3 picôs, 2 com 3 correntes e o do meio com 5 correntes. Aqui no meio, eu estou fazendo 5 pontos baixíssimos. Então, eu fiz 5 aqui e fiz 5 aqui. Porém, isso aqui fica a critério de vocês. Caso vocês queiram fazer mais pontos baixíssimos, podem fazer. Aí os picôs vão ficar mais distante um do outro, ou caso queiram fazer menos pontos baixíssimos, também podem fazer, os picôs vão ficar um mais próximo que o outro. Aqui é a critério de vocês, fica a critério de vocês. Eu vou repetir novamente os 3 picôs. Então, vou subir aqui com 3 correntes, 1, 2, 3. Feito isso, vou voltar aqui na primeira e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz um picô de 3 correntes. Vou aqui no mesmo espaço, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer agora o picô de 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou voltar aqui na primeira corrente, vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz o picô de 5 correntes. Vou aqui no mesmo espaço, no mesmo ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer novamente o picô de 3 correntes. Então, 1, 2, 3. Vou voltar aqui na primeira corrente e vou fazer um ponto baixíssimo. Feito isso, no mesmo espaço, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui novamente os 3 picôs. 2 com 3 correntes e a do meio com 5 correntes. Fiz aqui meus 3 pontos baixíssimos neste ponto. Vou pular um ponto, no próximo, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixíssimos. E aqui, novamente, eu vou repetir os meus 3 picôs. Então, nós vamos fazer assim até o final desta carreira. Lembrando que essa distância fica a critério de vocês. Vou encerrar esta carreira e quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Então, como prometido, eu já encerrei aqui esta carreira, a nossa última carreira por toda a volta. Aqui nas laterais eu fiz uma carreira de pontos baixos e em cima dos pontos altos eu fiz essa carreira de 3 picôs. Então, um de 3 correntes, o do meio de 5 e o outro da outra ponta de 3 correntes. E aqui no meio eu fiz 5 pontos baixíssimos, mas como eu falei, essa distância entre os picôs vai ficar a critério de vocês. E assim nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!